extremamente bem disposto, bem-humorado, amigo dos seus amigos, empresário. Nasceu em Lisboa, um angolano que está sempre presente para falar dos angolanos de Angola. Ele é o proprietário e também funcionário do canal Goza Aqui. É alguém que vai conversar connosco e vai estar frente a frente com a vida, com a carreira, com a responsabilidade social e também com Angola. Tiago Costa é o meu convidado. Ele também é ex-atleta. Vamos começar por aí? Ex-atleta? Não, eu já fiz muito desporto. Não sou, nem me atrevo. O problema é que eu era muito craque. Então... E também muito modesto, não é? Eu só era craque, modesto não. Não, mas para tu teres noção do que eu te estou a dizer, houve uma altura, tipo, imagina, 3 meses, nós tínhamos tipo 3 times para jogar. E foram buscar outros uma 10 para nos ganhar, não estavam a conseguir, me fizeram um shit. Eu tive uma ruptura de ligamentos. Isso onde foi? Isso foi, olha, foi em Angola ou fora da cá e em Portugal. A ruptura foi mesmo em Portugal, mas eu já estava craque aqui, o shit veio daqui, aqui é que tem power, não é de lá, então está-se bem. Então, mas sempre jogaste bola na rua, basquete, com também. os amigos? Basquete, inclusivamente, joguei, não foi federado, mas já tipo de iniciados e tal, em Braga. Bem, perdemos um atleta ou nem por isso? Nem por isso, porque eu era o mais fraco na minha banda aqui. Só era o mais craque lá porque eu era o único black. Então, estás a ver já o cenário. Olha, veja aí o preto. Está-se bem também. E também conseguias muitas medidas com isso? Definitivamente. Esse mambo faz parte. Exótico. Tiago, do que li és sempre bem disposto, bem-humorado, mas isso esconde alguma coisa? Sim, Como claro. é que é isso? O que é que esconde? Eu e todos os angolanos somos depressivos. Nós temos um país grande, rico e belo e nós todos estamos a viver muito precariamente. Portanto, eu quero acreditar que eu não sou o único, que estamos em depressão constantemente. O Tiago dizia no off, antes de começarmos, que a vida dele já é muito dramática para fazer drama, até na ficção. Qual é o drama que vive ou que viveste? É precisamente o meu dia-a-dia. Se queres que eu te diga, deixa ver se eu consigo explicar, até para mim mesmo, qual é o cenário. Eu tenho 35 anos. Tem bué de angolanos entre os 18 e os 35 anos, 40, nossa juventude. E nós não podemos sequer estar a produzir o que deveríamos para o país por falta de condições estruturais, por falta de empregabilidade, por falta de economia, por falta de mercado, enfim, falta de escola. Mas muitos poderiam seguir o teu caminho, que é empreender. Isso não seria a regra? Olha, é assim, eu acho que tem muito a ver com o contexto. Eu tenho 2 irmãos e os meus 2 irmãos trabalham numa empresa, portanto são assalariados. Os meus pais sempre foram assalariados, mas dos meus pais para aqui, por exemplo, os meus pais nunca tiveram um cenário de que sou empresário, cenas. Os meus irmãos mais velhos que eu já crescem numa realidade diferente. Mas sempre tiveram boa vida, não? Como? Sempre tiveram boa vida, condições sempre em casa. O que é condições? O que é condições? Eu vou dizer assim, minha casa... Para viver. Nunca faltou comida, mesa? Nunca. Olha, e também não tenho esse cenário de estar aqui a dizer que era mais desgraçado. Eu era desgraçado, tenho a minha dose de desgraça, mas também não vou dizer que era mais desgraçado do que aquilo que eu era. Nunca faltou comida em casa. Olha, eu lembro-me que dos maiores traumas que eu tinha, e isso é um privilégio, eu tenho noção, era quando a minha mãe ou a minha empregada não iam à casa. Por quê? Porque quem ia cozinhar é o meu irmão, e o meu irmão só sabia fazer salada russa. Eu hoje não como salada russa. Trauma! Enjoou, né? Trauma! É um bocado por isso. Portanto, não vou estar aqui a pintar um cenário diferente. Agora, também tenho noção, como eu estava a dizer há bocado, por exemplo, eles já viram que a vida tem outras necessidades. Os meus pais, que se saiba, têm 3 filhos. Os meus irmãos já têm mais. Portanto, eles também têm noção e que a economia é diferente. Tu não tens filhos? Eu não tenho filhos.
Há 10 ou 15 anos atrás, o que valia o dólar, ou o que tu compravas com determinado dinheiro, não é o que tu ganha, não é o que tu compras hoje. Portanto, tu começas a fazer contas e, de repente, se calhar eu preciso de ter outras coisas. Daí vem a intuição, vou empreender, que também é outra conversa. Porque aqui nós... Empreender, na minha humilde opinião, é quando existe, tipo, a maçã e depois tu fazes o sumo da maçã. Se tu já fizeste o sumo... Se tu já fizeste... Aqui ninguém... O empreender, as pessoas confundem, desculpe cortar, por favor. As pessoas confundem empreender com construir uma empresa. Exatamente. Empreender é muito mais, é mais do que isso. Exatamente. É criar, inovar, é criar realmente do zero, Exatamente. propor ao mercado algo que não existia. E eu acho que é a partir de alguma coisa que já existe. Portanto, um produto novo. Agora, tudo o que nós estamos a fazer aqui já foi feito. Mas há tudo o que nós estamos... Tudo. O que é que... Porque às vezes, assim, nós somos especiais, mas também não é preciso exagerar. O que é que nós fizemos em Angola? Até a corrupção é cópia. O que é que nós fizemos em Angola que não tem em outra parte do mundo? Diz-me. E atenção, não estou... quem é a corrupção? Não, calma. Ainda não vamos chegar aí. Não, atenção. E agora eu acho que é extremamente importante, porque eu não estou aqui a dizer... Eu não estou a querer sequer desvalorizar o trabalho de todo mundo. Quem me conhece sabe... O objetivo é mesmo trabalhar, é fazer. Mas nós temos que, se assumirmos que empreender é algo inovador, se dissermos que é inovador em Angola não há nada. Tudo vai ser empreender, mas a inovação é local, é de forma local. Pronto, ok. Há muita gente a empreender. Sim, claro que durante os anos que havia o dólar a 300 ou 400, não, só estavam a tirar. Agora tem que fazer alguma coisa com isso. Não, estou a brincar. Nessa altura não tiraste nada também? Não consegui. Eu bem que eu tentei. Olha, tem uma história. Eu sempre fui muito estúpido. Ainda eu sou muito estúpido. Eu tinha uma conta no Bezel. E do nada caiu lá 30 e tal mil dólares. Do nada, mas do nada. E era aquela massa tipo, cheia. Eu fui estúpido, entrei em contato com o banco e devolvi a massa. Mas... Isso não é ser honesto. Mas é estúpido. Hoje, depois do que eu sei, quando o outro conta disse, pensei que me deram. Nunca na vida. Mas nunca na vida. Mas falas isso a brincar ou falas isso a sério? Não interessa, eu só falo. Agora vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer. Frente a frente com a vida. Está bem? Falas isso a brincar a sério. Não devolverias o dinheiro? A pergunta é, tu convidaste o Tiago Humorista. O Tiago Humorista vai dar essa resposta. Não, eu convidei o Tiago ser humano, angolano. Oh. É este que tem que estar aqui frente a frente com a vida. Não, é assim, só devolvia porque eu durmo muito mal com cenas, tipo... A minha consciência pesa muito. Ok. A minha consciência pesa muito. Então posso entender que é uma questão de honestidade, não é muito... Infelizmente. É só por isso que eu não sou rico, porque eu sou honesto. Já te ofereceram algum dinheiro para não ser honesto? Já me ofereceram possibilidades e condições para eu facilmente deixar de ser como sou. Acho que é uma boa resposta. Mas o dinheiro não valia a pena? Eu gosto mais de liberdade do que de dinheiro. É isso. O meu problema é que eu gosto mais de liberdade do que de dinheiro. Há muito tempo. Quanto foi? Quanto? Quanto? Sim. Não, eram condições, era eu ficar bem na minha vida. Não sim, mas ofereceram o quê? Casa, carro? Não, nem é aqui, nem interessa. Eu estou a dizer, eu tenho isso tudo que tu falaste, eu já tenho. Então estou a te falar mesmo condição, tá vendo? Condição, a minha vida ia mudar. Sim, esclarece aqui o Adilson, mas que tipo de condições é essa que poderiam... Imagina que um cargo que te dá benefícios, ok, mas que... No final do dia, tu pensas, será que vais dar ali os 100% que dás? E não eram angolanos, nem era de Angola? Essa parte aí mesmo, já, para isso vamos já aqui chamar a PGR e vamos já assumir aqui uma lista que eu vou dizer, já, olha, aquele tem X, aquele tem Y. Não interessa, senão aqui mais vale dizer já o nome das pessoas. O Tiago é formado em Direito pela Universidade Católica do Porto, e também fez pós-graduação em Comunicação e Marketing pela Escola de Jornalismo também do Porto. Trabalhou algumas vezes na vida por conta de outrem, mas é agora dono do seu próprio negócio. Não deu certo? Trabalharem por conta de outrem? Sim.
Foi das melhores coisas que me aconteceu. Não E repetir? aconselho principalmente as pessoas que trabalham comigo pela primeira vez, primeiro trabalham comigo. Gostaria muito que tivessem trabalhado noutro sítio, noutra estrutura antes de trabalharem comigo. Porque trabalhar comigo é diferente de trabalhar numa empresa em que tu tens horários para cumprir. Até porque eu sou criativo, então tu tu trabalhas para um fim. Como tu vais fazer, o processo é teu, porque cada um é criativo da sua forma. Claro. Mas eu acho que, principalmente por causa daquilo que eu entendo, que é a falta de disciplina de alguns colegas meus, seria muito importante trabalhar para outrem, precisamente porque é importante tu perceberes o que é que tu vales em determinados momentos da vida. E aí, às vezes, estás só a limpar o chão, e depois já és o recepcionista, mas eu acho que esses passos fazem parte. Foi assim na Africa Today e também como consultor no Ministério também, no Ministério em Angola? Ministério da Comunicação. Comunicação Social, sim. Olha, a Africa Today foi... eu ainda não tinha... Eu tinha acabado o curso. Essa história é interessante. Acabei o curso, vim para Luanda, mandei currículo para todo o sítio. Todo o sítio! Porque, entretanto, eu tinha acabado o curso, já sabia que queria trabalhar só com comunicação, TPAs, não sei se na altura de Zimbo já existia, mas muito provavelmente assim. Mandei currículo para todo o sítio. 2012 já? Em 2012. Mandei currículo Já. para todo o sítio. Nunca me responderam uma única vez. E assim, modéstia à parte, o meu currículo é interessante. Pelo menos de se ler e dizer não quero. Mas é interessante, é interessante. Sim, de todos são interessantes. Não, porque o meu não tem erros, eu já vi. Pronto, como eu estava a dizer. Vais pegar nisso mesmo? Era pelo menos de se ler e dizer, pô, bem fixe, não quero, mas bem fixe, estás a ver? Mas nunca houve nada. Está no seu currículo que trabalhaste não, estiveste a estagiar por 3 meses num escritório de advogados. Foi o tempo suficiente para dizer que não queres ser advogado? Foi. E foi em Portugal. E já em Portugal eu achei aquilo uma porcaria. E então, chegando aqui, já sabia mesmo que eu só vou ser advogado quando eu quiser ser rico. Para já, não tem como. Não é a melhor coisa do mundo, eu sou advogado. Ok, não é a melhor coisa do mundo? É a melhor coisa do mundo. Eu sei. É por isso que eu tirei o curso. Ficou já assim, está aí assim? guardado. Quando tudo der errado... Leva o currículo lá do meu escritório, também vou analisar. Não tenho tempo. Não tenho tempo para já não tenho tempo. Não, depois, eu vou pelo menos analisar. Vou ler o currículo. Isso era fixe. E vou responder. Isso era fixe. Vou responder. Não, então, para te dizer que depois fui fazer a pós-graduação e no processo da pós-graduação eu não gosto de depender. Talvez seja o meu grande problema, não gosto de depender há muito tempo. Então, há muito tempo que eu tento deixar, na altura, portanto, eu vivia às custas dos meus pais, há muito tempo que eu tentava deixar de viver às custas deles. Então, rapidamente, eu comecei a colaborar com a Africa Today. Depois, e foi num período que foi mesmo aquele cenário de acabei o curso e a pós-graduação começa em setembro, então foi nesse processo que nós colaboramos. Na mesma altura, conheço um brada que tinha um business com o Ministério, queria uma revista, mas não havia a pessoa que escrevia, faltava uma mulher da escrita. Então colaboramos com a revista Comunica, acho que é Comunica, do Ministério da Comunicação Social. Fizemos uma edição, foi também o meu primeiro e acho que único contacto com o Estado, assim, percebi logo que está-se bem, mas demora muito a pagar. Foste empregado público por um tempo? Fui o que eu sempre sou, fornecedor de conhecimento, conteúdo e assim sucessivamente. Traduzindo no jurídico, empregado público. Basicamente é isso. Agora vamos colocar o nosso convidado frente a frente com a carreira. Em 2012 lança o Goza Aqui, criação tua, um ato corajoso, de que tem notícias, começaste no Bahia. Não, no Floresta. Mas depois foste para Bahia? Depois foi para Bahia. Com o Kenny Bamba. Exatamente. Não foi um ato corajoso. Não? Não. Na altura já havia alguns humoristas a despontar no mercado. Pelo menos alguns grupos já estavam... Havia os Tunés e havia o Calado. Pois. Mas isso já havia desde sempre. E sempre houve. Portanto, não havia na altura, sempre houve. Mas eram as estrelas do Sim, momento. eram, definitivamente.
E o gozo aqui sai de uma brincadeira, que é, eu tenho um brada, que estamos numa festa e estamos a conversar no papo, e eu digo que gosto de comédia. Passa um ano, temos um brada em comum, que está a abrir um espaço, Floresta, e ele lembra-se, não tinhas dito que gostavas de uma? Faz então aqui. E foi só assim, me desafiaram, vou fazer. Aliás, era para fazermos os dois, ele me deixou cair na altura. Sim, deixaste cair. Como que ele se chama? Como que ele se chama? Joey, não, o Joey foi uma ideia que me incentivou a fazer alguma coisa com humor. E depois o Goza aqui, depois eu fui criado. Mas, atenção, eu só aceito porque nós estamos em novembro de 2012. E segundo os maias, o mundo ia acabar em dezembro. Era um trabalho do mês. Eu estava tranquilo porque era um trabalho do mês. Mas acreditavas mesmo que o mundo acabaria em 2012? Eu estou um bocado cansado. O ser humano é um bocado muito mau, né? Vamos ser práticos. És As religioso? pessoas fazem Não, mais ou menos. Eu sou batizado, mas... Católico. Não praticante, como se diz aí? Nem é não praticante. Tipo, depois tu começas a ler um bocado e vês que isso é tudo feito por seres humanos. Os seres humanos são todos falíveis. Diga, tá fixe, fala o que queres acreditar, acredita. Acho que é importante o respeito. A minha religião acho que é o respeito. De feitiço, tem medo? Respeito. Já viu acontecer com alguém ou contigo? Há coisas que eu não sei explicar e eu não sei dizer o que é. Então, respeito, definitivamente. Voltando ao ponto de partida, à Floresta. Floresta. Como é que, bem, o amigo incentivou, Yeah. foi a mola impulsionadora E depois eu estou no sofá desse meu brada, estamos a pensar e de repente eu preciso de uma marca móvel. Porque se os maias se enganam e esse mambo não acaba, eu não vou continuar no Floresta para sempre. Floresta pode acabar, eu não posso ficar dependente de um espaço. E daí veio o Goza aqui. Então tu gozas aonde for. Daí a marca Goza aqui. Nunca foste mal compreendido pelo nome? Nunca sou pornográfico o nome? Não, porque em condições normais o sentido é pejorativo no Brasil. Nós estamos Ok. em Angola e eu me baseio na língua portuguesa. E na língua portuguesa não tem lá nada que diz que há e tal gozar. E inclusivamente a palavra mais próxima daquilo que na altura nós pensamos como os nossos mercados mais importantes, que era o português, o brasileiro e o angolano. O brasileiro poderíamos ter alguma dificuldade, mas só a palavra já ia chamar a atenção para, portanto, é golo. Mas sempre foste de instigar os colegas, os amigos? Não, eu sempre fui mais fraco. Eu só sou o mais renitente. Eu só sou o mais disciplinado. Eu, no final, sou um Cristiano Ronaldo. O Messi, eventualmente, é mais talentoso, mas ninguém trabalha mais que o Cristiano. Então, vai sempre dar frutos. O Goza aqui existe, está bem. Qual é o próximo sonho? Ou o próximo objetivo, projeto Olha, de carreira? eu há alguns anos que quero abrir um comedy club. Há alguns anos que eu penso que, portanto, o objetivo seguinte seria um comedy club. Neste momento, nós temos um auditório. E por causa da situação da pandemia e as suspensões, poderia ser uma coisa má, mas eu estou a aproveitar para limpar algumas arestas do novo espaço. Então, neste momento, nós estamos a criar as condições para termos aquilo que seria eventualmente um dia o meu sonho, um comedy club dentro de um auditório, em que as pessoas podem estar lá dentro e inclusivamente comer e beber. Portanto, estamos a tentar trabalhar no sentido das pessoas terem a experiência de um comedy club num auditório. Mas se me perguntares qual é o... Eu não estava a contar ir para a televisão. Eu gostaria de ir para a televisão, mas eu tenho noção que os conteúdos... Mas eu tenho noção que os conteúdos que eu faço, que são muito bons, porque não faço sozinho, então são muito bons, dá para todo mundo. Mas eu tenho noção que quem está por detrás das televisões é sensível. Eu sei que as massas que chegam às televisões vêm de quem nós gozamos. E quando tu não tens a capacidade de autocrítica, qualquer pessoa que venha te dizer aquilo que tu já sabes vai-te cair mal. Então tu não vais ser capaz de pagar. Porquê? Porque na minha cabeça era só mais fácil. Na minha cabeça era só mais fácil tu fazeres melhor. Mas como tu não queres fazer melhor, barras os outros, que é o que nós estamos a fazer. No país todo, no modo geral. Agora, Tiago, estavas com conversas com algumas televisões cá. Também são o seu tempo para estrear ou um parecido ao Gosto Aqui ou qualquer outro programa, não sei. Mas vais dizer com certeza.
Alguma vez foste barrado por ter instigado alguém ligado Eu- a uma televisão? Eu não entro na Zap desde um dia em que eu fiz várias piadas, mas fiz uma piada que não era bem uma piada, era uma pergunta sarcástica relativamente a Isabel. Eu não entro na Zap desde esse dia. Havia pessoas na Zap com quem eu falava, achava eu que tinha uma relação, que também desde esse dia cortaram. O que para mim é bom, porque diz logo da pessoa, mostra logo o caráter da pessoa, e então faz com que tu não percas tempo com pessoas que também não estão disponíveis, estás a ver? Não são amigos de verdade. Segues. A questão nem é ser amigo de verdade, é ser objetivo. É assim, não há humorista nenhum, eu estou no meio, e estamos a trabalhar, não há humorista nenhum que tenha dúvidas do que é que eu penso dele. Porque senão nós não vamos crescer. Dredd, essa é essa. Queres? Vamos. Não queres? Não vamos. Mas eu tenho que ser transparente. Tu não podes só estar a vender uma ideia, mas depois, na hora H, és falso como os outros. Mas faz não muito foste a sentido. Zap, mas pouco tempo depois foste à Vida TV. No final de 2000 no ano em que a Semba, no ano e no mês em que a Semba sai da TPA, nós começamos a negociar. Isso em dezembro, janeiro. E depois nós só vamos para a Vida TV em setembro. E não é porque a negociação foi dura, porque recebemos milhões. É porque as pessoas têm tempo para interiorizar o que é que nós fazemos. E neste caso a televisão precisava de estar preparada. Precisava de conteúdos, mas precisava de estar preparada para a nova realidade. E depois nós também precisávamos de ter a certeza de que os nossos conteúdos iam ser respeitados. Porque se não é ilegal, pode chamar o Papa. E foram respeitados? Sempre, sempre. Foi uma boa experiência a televisão? Foi a experiência possível. Daí aquilo, voltamos A resposta atrás. não é essa. Vou dizer. A resposta à pergunta é essa. Foi uma boa experiência? Boa experiência era se eu saísse de lá rico, porque eu tive 3 programas, por exemplo. E tens pessoas que estão a ver isso, que têm 5, 10 programas e não são ricos. Portanto, foi a experiência possível, dentro daquilo que era a realidade. Mas desejas ser rico? Hã? Trabalhas para ser rico? Desejas ser rico? Não, olha, para ser sincero, eu trabalho para não fazer nada. O que eu quero é não fazer nada. Eu faço tudo para não fazer nada. O rico aqui nem é por mim, mas eu acho que é importante nós ter... primeiro é importante nós percebermos e passarmos a mensagem de que ser rico não é uma coisa má. Eu já te disse, eu prefiro liberdade ao dinheiro, mas é importante perceber que ser rico não é uma coisa má. E não é mesmo. Mas aqui fica tipo, tens dinheiro, és gatuno. Por quê? Porque existe um sistema que foi feito e montado de maneira que as pessoas que se sobressaíam na aventura eventualmente eram conotadas. Então nós temos que, na minha perspectiva, é prático, é uma televisão, chega a 5, 10 milhões de pessoas, pelo menos no ano, e chega a mais, mas 5, 10 milhões de pessoas, são 3 programas em 3 anos, estou a dizer, não, o que é rico? 100 mil dólares. 100 mil dólares é uma pessoa rica? Se calhar é. Hoje em dia, então, aqui em Angola, que nem dólares estamos a ver. Percebes o que eu te estou a dizer? Depende muito do contexto. Do contexto, foi a experiência, o desejo é que eu seja pago de acordo com o meu trabalho. O justo pelo... O justo, exatamente. Eu estou muito ansioso para ir à televisão e, que tu me perguntes, se já se vive do salário do humorista. Porque eu estou muito ansioso para vos perguntar, vocês todos, se vocês vivem do vosso salário. Eu vou perguntar isso também, se quiseres perguntar, eu vou responder. Não. Eu pergunto agora, dá para viver do salário de humorista? Depende do que é viver. Mandar influências para o Dubai não dá, de certeza absoluta. Agora tem que responder a pergunta, se dá ou não dá, tu és humorista. Dá, claro que dá. Se tu fizeres 5 shows por semana a te darem 10 mil kwanzas por dia, tu fazes 50 mil kwanzas por semana. 50 mil kwanzas no final do mês dá 200. O salário mínimo são 36? Agora depois de fazer a pergunta, eu vou responder. Vou abrir a extensão, apesar de tu seres o convidado, mas vou abrir a extensão. Pergunta. Tu vives do teu salário? Aqui? Vivo. Daqui? Vivo. Ok, maravilha. Fantástico. Não deve ser dos poucos. Não deve ser dos poucos. Deve ser o único. Deve ser o único. Eu gosto de ser pago justamente, senão nem vou. Mas olha, e é isso que eu acho que é importante passar lá em casa. Porque de facto, chega a um ponto da tua vida, para aquilo que tu traçaste, que tem que ser pago justamente. Acho que sim, faz sentido.
Agora, tens Mas amigos... tens noção que nem o presidente deve viver do seu salário. Tu és um caso Bem, raro. bem, Tu és um caso raro. Estou a dizer a verdade. Agora diz-me uma coisa. É possível fazer amizades, manter amizades no teu meio artístico? Sim. Claro que sim. És amigo de que humorista? Amigo, Amigo. do Orlando, do Ladilson, do Maestro. Eu acho que sou, assim, eu amigo, Sim. eu sou amigo deles, eles são meus filhos. Não, mas não tem como. Muitos deles tu estendeste a mão e mostraste o caminho do mundo. Não, porque eles todos vieram com muito talento já. Foi muito, é mesmo Sim, só, mas tu é foste só um tipo guia ter, para eles. era só ter ali aquele mano, podemos fazer assim, mas do modo geral eu dou-me bem com todos eles. Amizade, eu tenho um grupo de 5 ou 6 amigos que eu sou amigo há 20, 25 anos. Esses são os meus brothers. Depois tenho as pessoas com quem me dou e com quem me dou muito bem. Aliás, eu não tenho pessoa que me custa dar hoje em dia. Há alguns anos que eu deixei de fazer fretes. Já foste cancelado na internet? Da internet. Eu acho que houve antes do cancelamento existir, eu acho que houve uma tentativa na altura do falta de escola. Quando eu disse falta de escola, na Zap. Na altura da Zap, eu acho que aquilo houve tipo um cenário todo ali, estás a ver, no sentido de me diminuir de alguma forma. Mas eu não sei se do canal ou de quem estava a apresentar o programa? Não, da parte do canal e depois o cancelamento é das pessoas da internet, né? Portanto, houve muita gente muito chateada comigo por causa de eu ter dito falta de escola. Mas Deus é grande e o tempo passou. E tivemos bué de exemplos no país de que existe mesmo falta de escola e eu hoje, graças a Deus, estou a tirar o meu show, falta de escola, estamos aqui 1 hora, pá, é isso. Sentes que alguém te deve um pedido de desculpas? Boa gente. Quem? Eu sou bem fixe, claro que seja quem for, tem que me pedir desculpa. E não, tu, deves pedir desculpa a alguém? Primeiro responda quem deve um pedido de desculpa. A quem me deve um pedido de desculpa? Eu acho que eu tenho consciência. E se eu acho que devo um pedido de desculpas a alguém, eu peço. Ou eu peço, ou então eu vou esquecer. No sentido de que eu não peço, mas também não era um problema. Se não é suficiente para me fazer te pedir desculpa, não é suficiente para eu conviver contigo. Então não vou te pedir desculpa, mas também tipo, essa é a tua vida, é a minha vida. Eu entendi que aquilo que eu fiz estava certo. Então não tenho que pedir desculpas. É um bocado nesse sentido. E foi o que aconteceu contigo? Com? O Cotigo. Com o Cotingo, não. Em momento algum, é o que eu acho. Em momento algum, eu e o Cotingo tivemos chateados. E embora o Cotingo naquele momento possa ter ficado, possa ter entendido mal, para mim era mesmo uma questão de tempo para ele perceber que... o timing da piada. Exatamente. E atenção, que eu até sou conhecido por não entregar muito bem a piada. Portanto, naquela altura, eu acho que naquela altura eu estava-me a fazer humorista. Eu sempre trabalhei com humor, mas só no ano de 2018 é que eu decidi, agora eu vou ser humorista, vou fazer stand-up comedy. E, portanto, nos últimos 2, 3 anos, aliás, eu deduzo que vai ser até hoje, daqui a 20 anos de carreira, eu vou sempre estar a trabalhar para melhorar. E uma das coisas que eu sempre tive dificuldade era na delivery. Naquele dia, especificamente, foi muito boa. Nem é esse o caso, tá a ver? Tipo, o que acontece foi... Só assim rápido, estava eu, o Scro e o Daniel. O Scro e o Daniel estavam a discutir uma música do Puto Prata e a discutir no sentido de perceber se era Kuduro ou Afro House. E eu logo ali disse, sabem o que é? É falta de escola. Porque vocês os dois são músicos e mesmo assim não conseguem saber que tipo de música é essa. Se nós tivéssemos formação em escolas aqui, essa não era a discussão. O Cotingo chega a seguir. O Cotingo chega e diz que chegou atrasado porque estava a trânsito. E eu rebento outra vez, falta de escola. Porque aqui mesmo todo mundo que está a conduzir, ninguém andou na escola de condução. Mas para alguém que estudou em Portugal, alguém que teve, como disseste agora, tiveste uma vida tranquila e da infância, dizer isto para os outros não soa arrogância, desprezo para isso? Tu achas que é arrogante eu dizer que nós temos falta de escolas de música Depende quando do em contexto, Angola tu tens... de onde nós estamos e para quem falamos. Ok, então, nós estamos na Zap, a televisão mais colorida de Angola. Portanto, aquele programa era cor-de-rosa. Estamos com 2 músicos.
dois artistas. E eu falo, e eles estão a discutir se uma música de um outro artista, angolano, os três angolanos, é Afro House ou Kuduro. Eu sou humorista. Eu digo que é falta de escola. Aquilo era piada, mas quando na realidade no país diz-me 3 escolas de música. Não tem. Primeiro. Depois, o Coutinho que apenas uma. O Coutinho depois chega, que também é humorista. E continuamos no mesmo contexto. Chegou atrasado. Eu, quando tirei a carta, sabia que havia pessoas que não tinham a carta, que não tiraram a carta e que conduziam. Fazer a piada. E porque nós sabemos, todos os dias nós andamos no trânsito e sabemos que tem pessoas que não sabem conduzir. Fazer a piada que é falta de escola, quando de facto é falta de escola, até aqui não me parece arrogante. Depois, há um momento o Scrot estava a dançar e o Scrot tem aquela forma de dançar engraçada, não sei o quê. E o Coutinho, malandro, né? E o Coutinho também dança. Esse nigga já é outra parada, esse pessoal dança muito. Aliás, já. és o único humorista conhecido que não dança. Exatamente. Mas já estavam a partir. Resultado, vão para lá, para frente, e estão a dançar e não sei o quê. E aquilo dá graça, naturalmente aquilo dá graça. E depois eles também fazem aquelas caras. Portanto, aquilo é engraçado. Quando acaba aquilo, a câmara vem. Eu sou humorista, não esqueceste, né? Então eu disse, olha, só para avisar lá em casa, que isso é engraçado, mas não é humor. Foi só isso. Daí, fiquei com o Coutinho 10 minutos a discutir ao vivo e no final, obviamente que aquilo era falta de escola, porque eu e o Coutinho fomos ali para vender o nosso peixe e estamos a discutir português, interpretação. Estás a perceber? Portanto, eu vi aquela situação acontecer, saí, já estava com bué de mensagens, não sei o quê, ofensas e o caraças. Naquele fim de semana, eu pensei em me suicidar. A vossa sorte, é que a minha ex-mulher não cozinhava. Resultado, das minhas facas não estavam aguçadas. Mas foi só isso que aconteceu. Agora vou voltar a perguntar, mas isso é a sério ou é novamente uma piada? Não interessa. Interessa porque eu preciso ter aqui. E Não, já tenho em quase todos os momentos. Claro que é brincar. O Tiago Costa, mas humano. É a brincar. Claro que é brincar. Claro que é brincar. Que bom que é brincar. Porque os talentos não se podem perder assim, sabe? Eu gosto, aliás, a ideia, quando nós começamos a trabalhar bem, ainda não começamos, quando começarmos a trabalhar bem, humor negro, vão dizer que é empreendedor, não é empreendedor. Se fosse no Brasil falar humor negro... É outro estilo, estás a ver? Exatamente. Mas um negro a falar talvez não soa assim tão mal. Graças a Deus, não nos tirem isso, não nos tirem isso. Vamos agora falar sobre a responsabilidade social, o correto, na vida de Tiago. Ok, Tiago Costa. Também, pelo que nós conversamos nesses minutos todos, percebo um Tiago Costa também humanista, preocupado com o outro. Preocupado com Angola. E já vi algumas intervenções tuas nas redes sociais, em programas que participou. Como vê a responsabilidade social, principalmente dos artistas em Angola? Onde também tu te enquadras. Eu eu sou um bocado contra a natura. Eu acho muito mal o que acontece em dezembro, por exemplo. Eu acho que aquele cenário que acontecia, hoje já não, mas que acontecia em dezembro, em dezembro é que as pessoas têm fome, a mim faz-me confusão. Mas também percebo o argumento que diz, mas pelo menos em dezembro há comida. Eu acho que eu não consigo não ter responsabilidade social desde que eu seja angolano. Eu acho que é preciso nós termos noção de onde nós estamos. Portanto, a Terra tem milhões de anos. Os países, tal como nós os conhecemos hoje em dia, estão a fazer entre 500, 200 anos. Países, democracias, esses cenários. E Angola tem 45 de quê? Eu, enquanto angolano, eu tenho que me fazer essas questões. Eu no final do dia, tenho que me responder. São 45 anos de quê? De independência. Se tu me disseres que nós somos independentes, para já é discutível. Para já é discutível porque nós não produzimos quase nada. Nós não produzimos quase nada. Resultado, nós dependemos dos outros para sobreviver. Mas tu vais dizer que és independente. Portanto,
Na minha perspectiva, e depois talvez porque eu estudei Direito e sei como é que nascem os Estados, eu sei que o MPLA, a FNLA, a UNITA eram movimentos insurgentes e beligerantes. É só isso que eles eram e tornaram-se país, tornaram-se partido. Por causa dessa história, eu hoje, 2022, eu olho e eu vejo, isto já não serve. Eu tenho que ser homem suficiente para assumir que isto já não serve. Mas quando eu assumo que isto já não serve, eu começo a olhar para trás e afinal já não serve há muito tempo. Então eu sou responsável também. Eu sou responsável também. Mas não seria responsável a partir de 1983, a altura que nasceu? 85. 85. Eu até posso assumir essa responsabilidade, mas eu sou aquela pessoa que eu responsabilizo o meu avô até já morreu, só para não responsabilizar. Agora estou a responsabilizar o meu pai. Nós todos temos... O país não está pronto. O país não, tipo, imagina, todo mundo... Eu acho que o segredo é esse. O mundo todo já começou do zero e foi. Mas para ajudarmos nós ainda não começamos, alguém, nós não começamos. Olhar só para o Estado, para o governo, para o país, para ajudar o próximo. Como uma coisa que tu fizeste também. Gosto muito que tu vais por aí. Vamos deixar o Estado, vamos falar do Estado, do governo daqui a pouco. Sim. Mas olhar para o próximo, como alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa também de um caminho, como fizeste com os outros humoristas que agora trabalham contigo. Sim. É este olhar sem ter que questionar o porquê, quem é um causador, sem nada. Olhar para a pessoa e ajudar. Eu sou humorista porque eu sinto repulsa pela gestão do meu país. Se eu sou humorista político, né? Portanto, não é humorista político, mas eu faço algumas piadas, cada vez faço menos, mas faço piadas políticas. É porque a expressão que eu estou o que eu estou a expressar é o que me deixa constrangido. Percebes? Na minha perspectiva, eu sozinho, portanto, particularmente eu falo da falta de luz, porque é isso que me... Eu na minha casa tem água e tem luz, mas eu não posso ficar normal, porque na minha casa tem, porque eu não vivo sozinho. Ok. Percebes? Então a tua intervenção, no caso, se é assim, deve ser a interpretação, é dar voz aos problemas sociais, da forma com que consegues contribuir para melhorar a vida do próximo, é isto? Definitivamente. Falar dos problemas sociais, colocar dentro na ferida, é isto? Mais do que isso, eu quero acreditar que é uma missão de consciencialização. Eu não quero que as pessoas achem que eu sou contra o partido A, B ou C. Podem achar, mas eu não quero isso. O que eu quero é que tu, quando fores do partido A ou B, tenhas consciência do que o teu partido faz e do que o teu partido devia fazer e não faz. Depois de tu teres essa consciência, vamos falar normalmente. Tu Esta aceitas... é a deixa para nós falarmos sobre Angola. Vamos falar sobre... Falámos já de partido, no frente a frente com a Responsabilidade Social. Tens algum partido? Não. Serias um bom deputado da Assembleia Nacional? Eu seria um bom deputado se fosse independente. Porque eu já te disse, aquilo que são os partidos políticos atualmente, eu não me revejo em absolutamente nada do que eles... Nem é que têm programado. Eles tiram ali uma cena e depois logo se vê. Eu não me revejo. É complicado, é muito complicado mesmo. Eu formei-me a minha especialidade era consultoria de comunicação e imagem, precisamente porque na minha cabeça eu achava que um dia eu ia encontrar um médier que os tinha no sítio. E sabe o que é os ter no sítio? É tipo, foste nomeado e no dia seguinte estás a fazer uma conferência de imprensa sem pedir, sem perguntar a alguém e a fazer a tua declaração de rendimentos. Só isso. Na minha cabeça, um gajo que os tem no sítio é um gajo que é nomeado, ou uma mulher que é nomeada, e no dia seguinte faz uma declaração de rendimento. Olha, hoje, dia X, estou a entrar no governo e essa é a minha massa, que eles dizem que fazem, mas depois põem numa gaveta e depois tu nunca sabes, e depois o que acontece de apareceres com alguma coisa e as pessoas dizem já roubou. Para evitar isso, era quem os tem no sítio, quer assumir logo ali. Transparência a partir de agora é isso. Farias uma declaração de renda? Mais do que isso, na nomeação, quem nomeia por força da Constituição é o Presidente,
o presidente ia me justificar porque é que está-me a nomear e eu ia dizer às pessoas porque é que eu ia ser nomeado. Farias uma declaração da sua renda? Claro que, mas só isso faz sentido para tu mudares o panorama Não, mas atual. nesse contexto. Claro que sim. Claro que sim. Só isso faz sentido. Neste momento, quer tu queiras, quer não, uma pessoa associada à política não tem um político fixe. Diz-me um político fixe. Makuta Nkonda. É verdade. Por que achas ele fixe? Porque não tem o espaço, que os outros têm. Esse é o meu pensamento. Porque o que ele diz faz sentido, mas ele diz naquela posição. Era muito interessante vê-lo a dizê-lo naquela posição. Eu não estou a dizer que ele não é capaz, porque se ele já faz naquela, em condições normais, só tem que ser coerente. Mas a verdade é que quem tem espaço neste país não é referência. Poderias revelar o teu voto de 2017? Em 2017, eu votei na Ana Dias. A resposta é mesmo essa. Eu, em 2017, votei na... E acho que foi a última vez que eu votei no potencial. Na minha vida, eu fui apostando no potencial de algumas pessoas, e umas deram certo, outras não. Em 2017, não pelo aquilo que o presidente atual tinha-me demonstrado, porque ele estava na defesa, só a ideia do orçamento da defesa ser maior do que a educação já acho uma estupidez, portanto nem vou aí, mas eu tinha a esperança que ela tivesse uma influência diferente. Hoje a conclusão que eu chego é que a Ana Paula fez mais. Mas porquê? Não sei, porque ela teve mais tempo, o que eu não vejo. A Ana Paula teve mais tempo, não teve? Essa brincadeira do tempo é outra. Essa brincadeira, até quando? Até quando é que é o tempo? Porque depois, daqui a bocado vais dizer a guerra. Porque daqui a bocado falta o argumento da guerra. Porque daqui a bocado é eleições e tem que nos justificar alguma coisa por não terem feito alguma coisa. É a guerra. Quem diz não sou eu. Eu sei, então... mas eu acho que aqui o grande problema é que nós continuamos neste marasmo porque nós não dizemos, mas reproduzimos o que os outros dizem. E como nós reproduzimos palavras, nós reproduzimos comportamentos. E é sempre a mesma coisa. Deus me livre, há 2 anos, eu vi o meu pai pela primeira vez desolado com a perspectiva do país. Portanto, nós somos a semelhança de Deus, eu sou a semelhança do meu pai. Portanto, em condições normais, é do género, ele é uma pessoa de letras, eu acabei por ir na mesma linha, portanto, temos ali uma coisa próxima. Eu choco muito com ele, talvez por termos coisas próximas, chocamos muito, mas é uma cena saudável. E eu vi, aos 60 e tal anos, o meu pai desolado, quando ele passou 30 anos da minha vida, me vendeu um sonho dourado. Está a perceber o que eu estou a dizer? Eu estava a estudar e a minha cabeça era só voltar para contribuir, meu país. Esse sou eu. Eu tenho amigos que hoje gozam comigo porque eu estava em Portugal e a conversa de, vou ficar já aqui, nem podiam ter ao meu lado. Não, tem que acabar, tem que voltar, porque aqui também já está tudo pronto, então temos que fazer lá no país. Hoje, eu tenho que ficar calado. Esse também é um dos teus dramas? Claro que sim. A educação piorou. A saúde piorou. E agora com a pandemia, nunca mais nós vamos ter uma saúde como deve ser. Nunca mais. Vai chamar 30 ministros, 2 presidentes e 30 ministros. Nunca mais vais ter uma... Ou nós fazemos concretamente alguma coisa. E aqui entra, já que estamos a falar de Angola, aquilo que eu acho que tem de ser o plano. Não sei se me permites. Qual seria o plano? É assim, da minha experiência, o MPLA tem que sair do poder. Portanto, da minha experiência, em 2008, eles tiveram 80 e tal por cento, em 2012, 70 e tal por cento, em 2017, 60 e tal por cento. Em 2022, não tem como haver mais de 50 e tal por cento. Não tem como, nada melhorou para justificar um voto diferente. E isto é a minha análise. Na minha perspectiva, em 2022, o MPLA está em condições de governar com a UNITA, por exemplo. Porque o que eu acho que é muito importante para nós angolanos, porque o MPLA teve muitos anos no poder... Mas seria perder assentos ao Parlamento? Sim. Perder assentos no Parlamento. Porque eu acho que o grande problema dessa malta é que eles não te perguntam, eles só decidem. E eu acho que tu tens que ser mais humilde. Esses anos todos decidiste o que querias fazer sem o questionamento. Porque, entretanto, era só levantar os braços e é o que é.
Não sei se chama Parlamento ou Machimbombo, porque aquela cena é... Enfim. Porque em 2022... Aí falou o humorista. Em princípio, em condições normais, eles têm de aprender a governar em conjunto. Para em 2027, o MPLA desaparecer. E quando eu digo MPLA, é o MPLA, a FENELA, a UNITA, todos os movimentos de libertação, as uniões africanas, as frentes nacionais, partidos criados antes da independência e mesmo os depois, porque esses partidos que estão a criar, a casa de pessoas que foram de antes da independência, não servem o propósito do mundo, já não é de Angola. Porque nós temos que deixar de pensar em Angola, tipo, nós somos especiais, nós estamos no mundo, nós não somos competitivos em quase nada. Fundarias um partido político? Ou tu ligarias a um novo? Eu estou muito disponível para ajudar. Eu sei que eu afundar um partido, para já ia ter que eventualmente abrir mão da minha nacionalidade, e só essas conversas não me interessam muito. Essas conversas não me interessam muito. E depois, a cena é que há coisas que devem ser feitas. Nós temos que começar o país do zero. E para tu começares o país do zero, tu tens que impor algumas coisas. E impondo algumas coisas, tu passas por ditador. Eu tenho noção disso. Mas eu também tenho noção que eu sou transparente. É assim, se quiser, é assim. Se não, também continuem na coisa bonita que isso está. Porque nós vamos continuar nesse cenário. Nós temos mesmo... Eu acho que chegou um momento em que tem mesmo de acabar uma certa mentalidade e nós temos que começar Angola. A Angola do século XXI. Não é aquela Angola que começou numa altura que... Eventualmente, estavam com boas intenções, mas no caminho perderam-se, mas perderam-se eles, perderam o país também. E é preciso assumirmos isso. Tiago, nos últimos 10 anos aconteceram várias manifestações em Angola. Uhum. Saíste à rua numa delas? Nenhuma. Porquê? Não faço manifestações na rua. Mas porquê? Algum medo ou simplesmente uma ideologia? Epa, eu acho que não é medo, porque eu já pude ir fazer manifestação tipo de 4 pessoas. Onde? E tiram uma foto. Eu vivo no 1º de Maio. Eu e o Luati somos uma das que te autorizam a fazer manifestação. Eu não preciso de ir lá. Estou a brincar. Eu sei que está a brincar. Não, mas para perceberes que eu já tive a oportunidade de estar numa manifestação controlada e o meu cenário não é ir à rua. Acho que me manifesto todos os dias de outras formas, mas o ir à rua com um cartaz não é a minha cena. Eu não só respeito, como acho que está na lei e, portanto, tens de o fazer, defendo muito isso, mas... É um direito. É um direito e eu exerço outros direitos. Eu acho que se formos todos para a rua, percebes? Dá para tudo. O que te levaria à rua para manifestar? Eu, às vezes, penso nisso. Qual o problema, qual é a situação que te levaria a ir à rua manifestar? Honestamente, eu acho que nenhum. E eu não sei se é infelizmente, mas o que é que me faria ir à rua manifestar? Porque isto já está tão mal, que o que é que tu achas que pode piorar? Pergunta, é uma boa pergunta. O que é que tu achas que pode piorar? O que podes fazer a ti mesmo. Eu devia, todos os angolanos é que se a pessoa não manifesta, dois uma. Claro, pode perder todas as esperanças, ou simplesmente acha que não é o caminho, não aceita. Não, eu acho que a manifestação está consagrada na lei, logo é um caminho. É um direito que pode ser exercido. É um caminho. Eu perdi a esperança. Não sei onde. Alô? Eu perdi a esperança no atual panorama político. E também nos angolanos? Não, eu só tenho esperança nos angolanos. Eu só acordo todos os dias é por causa dos angolanos. Mas o governo é feito de angolanos, não? Não, o governo é uma cena à parte. Não, o governo é uma cena à parte. Então, os do governo vão ao fim de semana, vão fazer comício. Os angolanos não. Os do governo vão fazer comício ao fim de semana. Com fome ou sem fome, vão fazer comício ao fim de semana. Tu vai ainda tentar levar a família a passear e a almoçar. Não consegues. Não, em contexto de pandemia não dá. Mas pandemia é só para os angolanos. Pois do governo não. É só para os angolanos. O que eles fazem? Na minha perspectiva, eles tomaram uma Sputzeca.
Ou uma AstraZeneca Sputnik. Ou então, que é o que eu mais acho, só são mesmo atrasados mentais. Não tem outra hipótese. Sabes porquê? Porque se o teu chefe disse, fica em casa, e tu chega ao fim de semana e vais para a rua apoiar o teu chefe, tu és estúpido. Tu és estúpido. É importante tu perceberes que tu és estúpido. Ou desobediente. Que outra coisa que o MPLA também não atura muito. Então não sei o que é. Então se continuas a ir aos fins de semana, amanhã é fim de semana, se continuas hoje fins de semana à rua, és estúpido. Porque se fosses desobediente, acontecia-te alguma coisa. Mas não te acontece nada. A não ser que... Espera aí. Será que os angolanos... Nesse período todo não foste estúpido também? Será que os angolanos... É isso que eu quero te perguntar. Será que os angolanos, não é o governo, os angolanos, acataram as ordens do presidente, ficam em casa, mas, como tu estás a acatar as ordens do presidente, os números começam a baixar. E se os números começam a baixar, o governo tem que começar a trabalhar. Não! Comício! Aumenta esses números! E temos um loop. Todas as semanas há números novos, porque todas as semanas há comícios novos. E é uma maravilha. E é assim que andamos a governar há 38 anos. Diz andamos. Andamos, sim. Porque eu faço parte. Eu te incluí nessa também. Obviamente, eu sou um desgraçado, tal como os outros. Eu só não sou estúpido de ir aos comícios, mas... Estás a ver? És estúpido de ir aonde? Ao fim de semana, olha, eu era estúpido de ir para a praia. Eu faço um desporto, faço umas cenas, tenho uma prancha. E na minha cabeça, o Covid é para tu estás isolado. Então o mar é bué vasto. Na minha cabeça, eu acho que dá para pegar na minha prancha e eu sozinho na minha prancha, no meio do mar, estar ali tranquilo. Tiago, tem uma notícia. Foste estúpido. Não, porquê? Porque a regra determinava que os banhos de mar não estavam autorizados. Não, é o que eu te estou a dizer. Mas foste estúpido não, o que também. estou a dizer, em condições normais, era isso que eu gostaria de fazer. Mas fizeste isso? Mais ou menos. Então foste estúpido. Mais ou menos. Não, se calhar fui mais ou menos estúpido. Se calhar o que aconteceu foi, pus a prancha no mar, veio um barco da polícia para me dizer, sai. No meio dos polícias tinha um que me reconheceu e só o facto dele me ter reconhecido, disse, não, Cota, tens razão, nunca mais entro na água. Nunca mais, porque aqui uma foto já vai servir de campanha. Estou a brincar. Porque eles não pensam até aí, mas eu estou disponível. Se quiserem, podem pagar em contas. Qual o limite do humor? Não existe. Existe limite do humorista, existe limite do contexto, existe limite da sociedade. Não existe limite do humor. Tu podes gozar sobre o que tu quiseres. Mais vale perder um amigo do que perder uma piada? Eu vou fazer piada. E eu não acredito que eu vou perder um amigo por causa de uma piada. Se eu perder um amigo por causa de uma piada, ele não era meu amigo. A menos que a piada seja mal intencionada. E aí não é piada, aí é ofensa. E se é ofensa, afinal, eu é que não era um bom amigo. O que te faz perder a graça? O que é que me faz perder a graça? Desgraça. Tua ou de alguém? Dos outros. Aí eu rio muito com a minha. Muito mesmo. E depois tem um problema... Sabe o Joker? O filme Joker? Sim. Ele tem um problema do sistema nervoso, dá-lhe para o riso. Mas aquele riso é já too much. Mas eu, quando estou em sarilhos, o meu sistema nervoso dá-me para palermice. Estava no óbito do meu avô a fazer piadas. Não estava a fazer piada para as outras pessoas, estava a pensar em piadas que depois foram para o palco. Mas autodefesa ou realmente... Autodefesa. Acho eu. Nunca fui a um psiquiatra para perceber qual é a cena. Qual foi a última vez que chorou de verdade? Choraste de verdade? De verdade... Para porquê? 2015... Eu já não choro há muito tempo. Por acaso preciso chorar. Estou a falar sério. Preciso chorar. Não choro há muito tempo. Ainda não chorei a morte do meu avô. Mas eu acho que isso é fixe, porque eu estou constantemente a homenageá-lo e sinto-me muito mais próximo dele dessa forma. Mas só agora aqui que estou quase para chorar. Não. Tiago, foi bom conversar contigo. Ei, meu Adilson, muito obrigado. Pessoalmente. Trouxe aqui o dicionário, mas não foi preciso. Boa. Estás em cartaz. Estou em cartaz. Já vi algumas publicações tuas. Yeah. Por favor, venda o teu peixe agora. Olha, neste momento estou em cartaz com o show Falta de Escola, 1 hora de show. Vamos estar na próxima sexta-feira na Broadway, na Sagrada Família, ali ao lado da Andy's Boutique. Na próxima sexta-feira, os horários para já até alterarem vão ser sempre os mesmos, das 17 às 18.
Eu gosto de começar às 17 em ponto, para fechar às 18, menos 5, só para evitar que o ministro Adão vai lá fechar ele próprio. Depois, no dia 23 de julho, já está fechado também na Boa Vista. Vamos estar ali, Cocubaia, Bondoso, grande abraço. O mesmo cenário, 17 às 18. E estou a lutar para ir para o Lubango e para o Namibe, no final do mês de julho. Obrigado, Tiago. Obrigado eu. Continuação, foi um boa prazer, sorte. Foi muito bom conhecer-te pessoalmente, Ok. trocar uma ideia Yeah. e ver que realmente o que pensas sobre a arte e sobre a nossa Angola. Especialmente conhecer um Tiago além do humor. Yeah. Foi espetacular. Não, Obrigado. obrigado eu. Quanto a si que acompanha as redes sociais da Camunda News, já sabe que pode rever este programa e outros a partir do nosso canal no YouTube, também agora no Instagram, que foi a estreia hoje, e estamos também no Facebook. Foi um prazer partilhar consigo, estar frente a frente consigo também. Abraço, até o próximo encontro. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Planalto Digital Studio.